Lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amado Deus, eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja nessa noite, reunidos, Senhor, em teu nome, Pai, para te adorar, Senhor. E temos, Senhor, te adorado, cantado hinos, louvores, mas agora, Senhor, é chegado o momento, Pai, em que queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos ouvir o Senhor falar conosco. Meu Deus, e o Senhor nunca despediu um povo vazio, Senhor. O Senhor nunca despediu um povo, Senhor, sem dar uma palavra, Senhor, sem curar, sem libertar, sem abençoar, Senhor. Oh Deus, e nós confiamos, Senhor, que nessa noite não será diferente. Estamos aqui, Senhor, para ser abençoados por Ti. Deus, nos entregamos completamente em Tuas mãos nessa hora. E que o Senhor, Pai, possa ter o controle total, Pai, do meu ser, dos meus pensamentos, do meu coração. E que tudo, Senhor, aqui opere para a Tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos pecados. E nos ajude, Senhor, a sair daqui melhores, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós essa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Jó, 42, versículos 1 e 2. Ainda com a garganta um pouquinho irritada, esse tempo de primavera para mim ele é um pouquinho complicado, né? As alergias, mas vamos indo, né? Vamos em frente. Jó 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Nós estivemos alguns dias atrás, foi semana passada, né? Estivemos ali em Constantina. O irmão Carlos estava conosco. E ali nós meditamos sobre um tema. E eu gostaria de trazer esse mesmo tema nessa noite, com a ajuda de Deus, e falar sobre os planos de Deus não podem ser impedidos. Eu gostaria que você fixasse isso na sua mente, no seu coração nessa noite, que os planos de Deus não podem ser impedidos. Não importa o que aconteça. A Escritura de Jó disse: nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E eu gostaria que você fixasse isso. Os planos de Deus não podem ser impedidos. E eu gostaria de mencionar alguns exemplos da Bíblia nessa noite.
começando por José do Egito e depois mais alguns exemplos da Bíblia. E ontem à noite tivemos uma boa palavra trazida pelo irmão Israel e eu fui abençoado, irmãos. Deus continue abençoando, irmão Israel. Muito boa palavra, que nós não podemos ser confundidos, né? E eu creio que isso está na mesma linha, né? Nós não podemos ser confundidos e os planos de Deus não podem ser impedidos. E eu estava pensando um pouquinho sobre a vida de José do Egito. A Bíblia nos fala que José, ele era um jovem, Gênesis capítulo 37, que ele era um jovem de 17 anos de idade e que ele tinha um dom especial. Vocês conhecem a história, que José, ele podia ter sonhos espirituais. E aquilo era um dom de Deus. E muitas vezes o dom de Deus ele não é compreendido, nem mesmo por aquele que tem o dom. Ele consegue compreender direito o dom de Deus. Vocês podem ver na vida do irmão Brana que ele mesmo não entendia o dom que ele tinha no começo do seu ministério. E muitas vezes alguém dizia, ele contava sobre as visões dele, e às vezes as pessoas diziam, ora, isso, Billy, isso é do diabo, se afaste disso. E ele até mesmo ficava nervoso e não entendia como era aquilo. Mas com o passar do tempo ele pôde compreender e entender pelas Escrituras e pela vindicação de Deus que aquilo era um dom dado por Deus, um ministério dado por Deus. E assim era na vida de José, ele tinha sonhos espirituais. E a Bíblia nos fala que ele chegou para os seus irmãos, certa vez estavam no campo apacentando as ovelhas. E ele chegou para os seus irmãos e contou o seu sonho. E ele disse, ora, eu sonhei, eu tive um sonho, escutem isso, ele disse, eu tive um sonho. E eu sonhei que nós estávamos amarrando molhos no campo, e o meu molho ele se levantava e ficava em pé, ele disse. E os vossos molhos vinham e se inclinavam diante do meu molho. E eles olharam e eles disseram, o que você está querendo dizer com isso? Você vai governar sobre nós? Você vai ter domínio sobre nós? O que você está pensando? E aquilo despertou uma inveja no coração de seus irmãos. E às vezes o dom de Deus, ele desperta esse tipo de sentimento. E veja, irmãos, o próprio dom de Deus, dado por Deus na vida de José, fez com que seus irmãos tivessem aversão por ele, odiassem ele e planejassem matá-lo. Mas a Bíblia nos fala ali que então ele contou um outro sonho. Ele disse, eu tive um outro sonho e a lua e o sol se inclinavam para mim, e também 11 estrelas se inclinavam para mim. E aí então o pai dele disse, mas o que é isso, rapaz? Você quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos se inclinar para ti? Mas a Bíblia diz que José, ou melhor, Jacó, guardava todas essas coisas no seu coração. Ele não entendia, mas ele guardava em seu coração. E muitas vezes, irmãos, as coisas acontecem em nossas vidas que nós não entendemos, nós não compreendemos tudo o que acontece em nossas vidas. Mas devemos guardar em nosso coração aquilo que é bom, aquilo que edifica. Porque tudo tem um propósito. Disse o profeta, nada acontece por acaso na vida de um cristão. Nada acontece por acaso, mas tudo tem um propósito. E certa vez eu ouvi um pregador falar, ele disse, o lugar mais seguro que pode haver, irmãos, é dentro de do propósito de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser impedidos. E aí então eles conspiraram contra José. E aí então, creio que foi Rúben, de seus irmãos, disse, não vamos matar ele, vamos jogar ele numa cova ali.
Vamos jogar ele na cova, não vamos matar ele. Porque Rúben planejava depois voltar e levar o seu irmão de volta para o seu pai. E eles jogaram na cova. E aí então a Bíblia nos diz que estava passando ali uma comitiva de midianitas. E Judá disse: ora, o que nós vamos ganhar com a morte do nosso irmão? Nós não vamos lucrar nada, vamos vender ele como escravo. E sendo um tipo perfeito de Cristo, como disse o profeta, José era um tipo perfeito de Cristo. Odiado por seus irmãos e amado por seu pai. Vendido como escravo para o Egito. Rejeitado, Jesus rejeitado pelos judeus, amado por seu pai e vendido para o mundo gentil. José foi vendido por 20 peças de prata, Jesus por 30 moedas de prata. Então veja, a vida de José tipificava a vida de Jesus. E às vezes, irmãos, o sofrimento, as lutas, os problemas, eles não são nada mais do que Deus nos moldando à imagem de Cristo. É para isso que servem muitas vezes as lutas, os problemas. Eu estava pensando sobre esses últimos acontecimentos. Essas crianças que nós vimos aí, irmãozinhos, filhos de irmãos nossos, que sofreram esses acidentes terríveis, né? O menininho ali em Minas, com aquelas queimaduras terríveis, e a pequena Nicole também ali em Santa Maria, filha dos amigos nossos, né? Irmãzinha da Duda, né? Que é a namorada do Samuel. E eu estava pensando, às vezes parece, irmãos, que as coisas saem do controle. Mas Deus tem um propósito nisso. Deus tem um motivo, às vezes, até mesmo no agir do inimigo, Deus tem um propósito nisso. Deus não perdeu o controle. E como eu falei para o pastor Ariel, agora quarta-feira, eu disse para ele, eu creio, irmãos, que aquilo que o profeta diz, que quando a igreja, quando a noiva souber quem ela é, ela se tornará um exército invencível, é nessas horas, irmãos. É nessas horas, um exército ele não está sempre guerreando, mas ele está de prontidão. E quando a luta vem, ele está pronto, ele vai para a guerra. E quando um problema se levanta com os nossos irmãos, nós nos unimos em oração como um exército. E esse exército, quando se une em oração, não tem problema que pare na nossa frente, não tem luta, não tem Satanás que se levante, que fique na frente. E vocês vão ver o testemunho que nós veremos, irmãos. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que nós veremos um grande testemunho nisso. Porque Deus não está derrotado, nosso Deus não é fraco. Não é um Deus miserável que nós servimos. E os seus planos não podem ser impedidos. Agora nós temos que saber aonde nós estamos. Aonde cada um de nós está firmado. O momento em que estamos vivendo. Você tem que saber aonde você está caminhando, em que momento nós estamos vivendo. Tudo aponta para que nós estamos vivendo as vésperas da vinda de Cristo. Irmãos, e pouquinho antes do sol nascer, disse o profeta, é que vem a hora mais escura. É quando que tudo que tem de trevas se une para resistir à luz que está chegando. É a hora mais escura do dia. É um pouco antes do sol nascer. Você sabia disso? Vocês já leram isso na mensagem? Tudo que há de trevas se une para impedir o sol de nascer. Mas não tem jeito. O sol nasce de qualquer maneira. Tudo quanto é força das trevas do diabo se une para impedir a igreja, para impedir a sua caminhada. Mas não tem nada vai parar a caminhada da igreja. Nada vai impedir a volta de Cristo. Ele vai voltar, Ele está vindo. Porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Mas daí José foi para o Egito.
Vamos um pouquinho mais aqui. José foi para o Egito, vendido como escravo. Tá, mas ele não sonhou que seus irmãos iam se inclinar para ele? E agora é um escravo. Quem se inclina diante de um escravo? E de repente está ali no Egito, está sendo abençoado, como escravo sendo abençoado. E de repente vai parar na prisão. Ficou pior ainda. O que já era ruim ficou pior. De escravo agora virou prisioneiro. Parece que Deus estava perdendo. Parecia que José estava derrotado. Mas lá na prisão, irmãos, sendo um tipo de Cristo, lá na prisão, 2 prisioneiros, como Cristo, 2 ao lado dele no Calvário. 2 prisioneiros com ele ali, um padeiro e um copeiro. 2 tiveram um sonho. E eles serviam a Faraó. Eles estavam no palácio de Faraó, servindo o Faraó. Mas foram parar na prisão, ao lado de José. E aí então eles tiveram um sonho. E José interpretou o sonho deles. E ao copeiro ele disse: em 3 dias, você voltará a espremer as uvas no cálice, na taça de Faraó. Mas quando tu estiver lá, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, não se esqueças de mim. E aí então o outro contou o seu sonho e ele disse: em 3 dias você será enforcado. Lembram-se os 2 ladrões? Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um foi salvo e o outro foi perdido. Um tipo perfeito de Cristo. A palavra é perfeita, irmãos. Aleluia. E aí então uma noite Faraó teve um sonho. Faraó sonhou com aquelas 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E as 7 espigas bonitas e as 7 espigas feias, vamos dizer assim. E ninguém podia interpretar o sonho. Mas aí o copeiro se lembrou: espera aí, tem um jovem, tem um homem, um prisioneiro lá que pode interpretar o seu sonho, ó rei. E foram chamar. Irmãos, você podia dizer: o dom levou José preso, cativo, escravo, prisioneiro. O dom colocou ele lá. Mas o dom tirou ele de lá também. Aleluia. Irmãos, às vezes tem perseguição que é porque você é cristão, você sofre perseguição. Por ser um cristão você é perseguido. Mas por ser um cristão Deus te honra. Se você suportar a prova, suportar o problema, Deus te honra. O mesmo motivo que te leva a ser perseguido é o mesmo motivo que faz você ser honrado diante de Deus. Irmãos, isso me alegra, irmãos. Deus tem um plano em nossas vidas, irmãos. E os planos de Deus não podem ser impedidos. Eu queria que você tivesse isso, retivesse isso em seu coração nessa noite. Eu não sei o que vocês estão passando, irmãos, na sua vida particular. Cada um sabe o que passa. Cada um sabe da sua luta diária, dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas saiba isso, que Deus vai cumprir o propósito na sua vida. Não importa, irmãos. Não importa o que seja o problema, doença, enfermidade, problema na família, seja o que for, Deus cumprirá o seu propósito. Aleluia. E aí então o estado de José foi o qual? De escravo, de rejeitado, de prisioneiro, agora colocado à destra de Faraó. Jesus, depois de ser rejeitado, crucificado, xingado, açoitado, morto e sepultado, foi exaltado à destra de Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando José saía, ia um servo na frente tocando uma trombeta dizendo: inclinai-vos, porque aí vem José. E a mesma Bíblia diz que um dia desses a trombeta soará, irmãos.
Oh, a trombeta soará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, irmãos, e nós estamos esperando por esse dia. Não desanime com as provas, não desanime com os problemas. Você não pode ser confundido. Não seja confundido, não deixe a tua visão ficar embaçada por causa dos problemas. Mas fique com seus olhos fixos no alvo, Cristo. Nós temos um alvo, irmãos. Não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida. Por isso você precisa saber o momento em que estamos vivendo. Conhecer a Deus, conhecer o teu Deus, saber que Ele pode. Aleluia. Um dia, Deus disse para Josué que ele tinha que possuir Jericó, que ele precisava atravessar, entrar na terra de Canaã. Mas entre Josué e o povo de Israel e a terra de Canaã havia um Jordão. Atravessaram o Jordão, primeira cidade que tinha depois do Jordão, Jericó, cercada de muralha. Mas isso não impediu que eles entrassem em Canaã, irmãos. Isso não impediu eles tomar posse da terra prometida. Nada pode impedir você de tomar posse das promessas de Deus. Nada. Às vezes a enfermidade está entre você e a promessa, mas vença essa enfermidade. Vença em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu ler mais uma passagem aqui na mensagem A Grande Luz Resplandecente. Lembre-se, cada coisa, irmãos, cada coisa, até mesmo cada pedra no caminho está ali por um propósito. Cada pedra no caminho está por um propósito. Nessa mensagem, a irmã Bruna fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. E quando ele fala que José e Maria, eles estavam a muitas milhas distante de onde eles deviam estar. Muito longe de onde eles deviam estar. E era exatamente no tempo em que Herodes era o rei ali em Israel. E o profeta fala, aquele Herodes, o assassino, um homem de coração cruel, de coração perverso, porque tinha que haver uma matança de inocentes. Herodes mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos, tentando matar o Cristo. E tinha que ser exatamente naquele tempo, irmãos. E era exatamente no tempo em que teve um recenseamento, quer dizer, saiu uma ordem do rei, dizendo que cada pessoa, não importa onde estivesse, tinha que se alistar na sua cidade natal. E isso fez com que José e Maria se deslocassem de onde eles estavam até Belém, que era a sua cidade natal. E eles estavam muito longe, muitas milhas distante dali. E vocês sabem, irmãos, que naquele tempo não havia carro com ar-condicionado. Creio que o irmão Israel falou algo mais ou menos nesse sentido ontem também. Não havia carro com ar-condicionado como nós temos hoje. Não havia, o profeta disse, uma ambulância suntuosa para levar Maria, grávida, quase dando à luz. Eles tinham que atravessar o deserto, ou a pé, ou montado no lombo de um jumento. E disse o profeta, só quem andou no lombo de um jumento sabe que jornada dura é essa. Eu não sei se alguém aqui já montou um jumento ou algum animal. Irmão Adílio, alguém mais? Irmão Vantuir?
o irmão Nelson. Então vocês sabem, né, irmãos? O bichinho é duro, né? De caminhar. E ali estava Maria, grávida de 9 meses. Uma estrada irregular, os montes, talvez ali meio que tropeçando, e disse o profeta: e se o animalzinho não tivesse um andar firme, ela podia cair e não sabemos o que podia acontecer. E havia um deslocamento de todo o país, ele disse. Todo o país se movendo. E isso era uma oportunidade perfeita para os assaltantes. E então você vai somando aí a distância, o deserto, o andar do animalzinho, ela estando grávida, o risco dos assaltantes. E ainda diz o profeta, e as feras do deserto, talvez um leão, alguma outra fera que podia atacar eles. E o que José podia fazer? Com um bastãozinho na sua mão e uma esposa que não podia quase caminhar. Ia correr para onde? Eles seriam mortos. Mas disse o profeta aqui nessa mensagem, irmãos. Ele diz assim, no parágrafo 15, mas nos dá consolação saber isto. Alguém precisa de uma consolação nessa noite? Que nós não temos nosso destino nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos. Irmãos, nós mesmos não temos o nosso destino nas nossas mãos, mas Deus tem, irmãos. Isso não te dá segurança em saber disso? Isso não te dá uma consolação em saber que Ele tem o nosso destino nas mãos dEle? E Ele ordenou que fosse assim. E não há nada que jamais interromperá o programa de Deus. Havemos de chegar. Aleluia! Mas aonde que nós havemos de chegar, meus irmãos? Qual é a promessa que nós temos? É a vida eterna. É Nova Jerusalém, irmãos. É o rapto. É 3 anos e meio das bodas do Cordeiro. É vida eterna. Mas entre o cumprimento da promessa, irmãos, entre nós e o cumprimento da promessa tem uma jornada dura pela frente. Mas lembre-se, os planos de Deus não podem ser impedidos. Havemos de chegar, disse o profeta, nós havemos de chegar lá, irmão. Irmão Eliezer, nós havemos de chegar. Isso não te alegra, irmão? Irmão André Santinho, nós havemos de chegar lá, irmão. Aleluia. Não importa o que viemos enfrentar no caminho, nós haveremos de chegar. Irmão Mário, haveremos de chegar, irmão Mário. Um dia desses nós chegaremos lá, meu irmão. Aleluia. E não era para haver qualquer temor. Tem alguém aqui que está com medo? Não tenha medo, não é para haver qualquer temor. E todavia, Maria e José, eles próprios, simplesmente pessoas comuns, como nós. Nós somos pessoas comuns também. Assim como José e Maria, não instruídas. A grande maioria do povo de Deus não tem instrução. E eles não tinham como saber estas coisas que estavam acontecendo bem naquele tempo. Que estas coisas que estavam acontecendo bem naquele tempo eram o cumprimento das Escrituras. Irmãos, nós temos o privilégio de ver o cumprimento das Escrituras bem diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo profecias serem cumpridas. Tudo o que foi predito nas Sagradas Escrituras, tudo o que foi predito pelo nosso profeta, profetizado pelo nosso profeta, nós estamos vendo se cumprindo diante dos nossos olhos. Deus não perdeu o controle de nada. Aleluia. Era um cumprimento das Escrituras. É a mesma coisa hoje. Amém? É a mesma coisa hoje.
As coisas estão acontecendo bem nesse dia em que estamos vivendo. E muitos de nós não sabem nada a respeito de como Deus está se movendo. Muitos não sabem, muitos não conseguem reconhecer a hora em que estamos vivendo, o momento em que estamos vivendo. E esta é a causa que muitos têm desanimado, irmãos. Esta é a causa que muitas vezes saem do caminho. É como em Lucas 24, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, andando ali tristes, cabisbaixos, chorando, até que alguém começa a acompanhar eles ali e diz: o que é isso que vocês estão falando aí? E aí então Cleopas diz: você é o único peregrino em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Jesus, profeta, poderoso em palavras e obras, foi morto, foi entregue pelos príncipes dos nossos sacerdotes, morto, crucificado, e já faz 3 dias que ele foi sepultado. E nós achávamos que era ele que ia restituir o reino a Israel. Desanimado, chorando, choramingando, triste, pensando: agora foi tudo por água abaixo. Mas os planos de Deus não podem ser impedidos. Aí Jesus olha para eles e diz: ó, nécios e tardos de coração para compreender as Escrituras. Vocês não sabem que estava escrito desde os profetas, desde Moisés e todos os profetas, que o Cristo tinha que padecer e ser entregue aos pecadores. E aí ele foi mostrando pelas Escrituras e mostrando para eles que Deus não havia perdido o controle, irmãos. Mas eles estavam desanimados. E muitos estão desanimados e acham que Deus está tardando a sua promessa. Mas quando você vem aqui e ouve a palavra e compreende, irmãos, o momento em que estamos vivendo e que tudo está no plano de Deus. Tudo está exatamente como Deus falou que seria. Nações se levantando contra nações. A economia falida, quebrada. Os países quebrados. E parece que não tem esperança nenhuma em lugar nenhum. Ah, mas Jesus Cristo vem aí uma hora dessas. A Bíblia disse que seria assim. Por isso não desanime, não fique com sua visão embaçada. Tenha no seu coração que Deus tem o controle de tudo e que tudo está bem. Tudo ficará bem. Aleluia. Louvado seja Deus. Não era para haver qualquer temor. Está vendo? Mas ver nesta hora escura não significa que não seja uma hora escura. É uma hora escura que estamos vivendo. Mas é um pouquinho antes do sol raiar. Ver esta hora escura e envolvente, hora incomum. A grande mão de Deus continuar a se mover com firmeza. Aleluia! O nosso Deus é poderoso, irmãos. Se mover, continuar a se mover com firmeza, nada irá pará-la. Isso é palavra de Deus, irmãos. Isso é palavra de Deus através de um profeta, irmãos. Nada irá pará-la, nada irá parar a mão de Deus. Nada vai impedir Deus de cumprir o seu propósito. A coisa a se fazer é ficar firme. Na fé, crendo, firme, não desanime. Nem mesmo olhe para as suas fraquezas. Nem mesmo olhe para as suas debilidades, suas limitações. Se José houvesse olhado para a sua condição de escravo, de prisioneiro, e tivesse desanimado,
o que teria sido dele. Não olhe para a sua condição, não olhe para a sua limitação, mas olhe para a promessa de Deus. Foi isso que diferenciou Josué e Caleb daqueles 10 espias que entraram desanimados ali, voltaram desanimados. Mas eles creram na promessa, creia na promessa, fique firme, irmãos. Às vezes a gente acha que que o agir de Deus tem que ser rodeado de um grande movimento, mas às vezes Deus age na quietude, na mansidão, no silêncio. Às vezes Deus está se movendo. É como aquele hino que diz, ali que fala que quando Jesus estava sepultado, mesmo no silêncio ele estava trabalhando. E às vezes mesmo no silêncio de Deus, Deus está trabalhando, irmãos. E sabe, irmãos, eu tenho fé, eu tenho convicção dessa mensagem que nós cremos. Que isso aqui não é conversinha fiada. Nós não viemos aqui para passar o tempo, nós não viemos aqui para ser entretidos pelo pregador, de jeito nenhum. Cada um que sobe aqui, sobe com assim diz o Senhor. Não importa quem seja que esteja aqui, é a palavra de Deus. E nós estamos firmados nisso, irmãos. Por isso que eu te digo, fique firme. Não desanime, porque os planos de Deus vão se cumprir. Não importa quanto tempo passe. Paulo, quando estava ali pregando sua mensagem, para ele parecia que estava pertinho. E de repente ele disse, nós os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Ele via tão pertinho isso acontecer. Ele estava na expectativa da vinda de Cristo. A escritura que o irmão leu ontem foi Filipenses, né, irmão Israel? Filipenses, quando ele fala ali, uma grande expectação. Ele estava em grande expectação pela vinda de Cristo. E nós, eu digo, e nós, irmãos, como deveríamos estar? Em grande expectativa, desejando isso. Eu sei, somos fracos, somos falhos. Tem hora que a nossa natureza, a nossa carne puxa para as coisas dessa terra. Mas não podemos nos atrapalhar com isso. Temos que ter nossos olhos fixos no alvo, que é Cristo. Amém, irmãos? Vocês creem assim, irmãos? Quantos concordam com isso nessa noite? Amém, louvado seja Deus. Então fique firme, não desanime, porque Deus cumprirá o seu propósito nas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé? Agora até ali, irmãos, cada coisa tem que se cumprir. Cada coisa, seja ela boa, seja ela má, seja prazeroso de passar, seja difícil de passar, mas faz parte da jornada. Amém? Sigamos em frente, como vitoriosos, como vencedores, como pessoas que têm prazer em servir a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar aqui. Obrigado, irmão. Irmão João pede oração por sua mãe, que está de aniversário. Irmão Ramon pede oração por Inês Santos, por seus filhos Theo, Francisco e Gael Antônio, que tem autismo. Bete Cardoso pede oração por sua família e José Santana por libertação. Alguém mais gostaria de ser lembrado? Irmão Adílio, irmão Denilson, várias mãos levantadas, que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, poderoso Pai Celestial,
Senhor, aqui estão, Pai, esses pedidos de oração. E depois, Senhor, de meditar na sua palavra, Senhor, e ouvir, Pai, do teu profeta que tudo está dentro do plano do Senhor, Pai, e que nada pode impedir o seu agir, Senhor. Meu Deus, isso nos dá músculos de fé, Senhor, em saber, Senhor, que tudo está diante do Senhor e que o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai. Senhor, dessa forma nós nos aproximamos do teu trono da graça e da misericórdia e levamos cada pedido de oração nessa noite, Pai, em favor, Senhor, dessas pessoas que enviaram seus pedidos. Depositamos, Senhor, na sua presença, Pai, a necessidade de cada um deles. Seja qual for o problema, nenhum problema é grande demais para o nosso Deus, Pai. Assim nós entregamos em tuas mãos, Senhor, nesta hora, cada mão levantada, Senhor, representando uma necessidade, representando um problema, Senhor, uma doença. Senhor, seja o que for, Pai, nesta hora, nós levamos diante de Ti, Senhor, e intercedemos por cada um deles, Senhor. Não nos esquecendo, Senhor, também dos nossos irmãozinhos, o Lucas, Pai, e a Nicole, Senhor. Que o Senhor possa operar, continuar operando, Senhor, o milagre em suas vidas. A cura completa, Senhor. Cremos que o Senhor já tem agido, Pai, e que está agindo, e que haverá um grande testemunho, Senhor. Ó Deus, completa, Senhor, a cura, Pai, o milagre na vida de nossos irmãos, Pai. E assim nós te daremos honra e glória, porque só o Senhor é digno, Senhor Deus, de toda a honra, de toda a glória, Pai. Tudo entregamos a Ti, Senhor, nesta hora. Ó Deus, esta semana que se inicia, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Pai, nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho, Senhor. E também oramos em especial por nossas crianças, Senhor, neste dia das crianças. Que a mão do Senhor esteja guardando nossos pequenos, Pai. Livrando, Senhor, de todo perigo, de todo ataque do inimigo, Senhor. Esconde eles, Pai, debaixo das Tuas asas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós te agradecemos, Senhor. E te louvamos, Pai. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus guarde cada um. E não deixe o inimigo tirar essa palavra de você. Guarde em seu coração. Deus abençoe. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.